Seja bem-vindo ao Perícope, meu nome é Rafael Sá e esse espaço aqui se destina ao estudo das Escrituras Sagradas, bem como o reconhecimento da pessoa de Jesus presente nos textos bíblicos. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a todos que participaram ativamente na promoção e divulgação do último vídeo. Valeu! Eu conto com vocês para que nesse também possam fazer a mesma coisa. Esperamos, com a graça do Senhor, que tenhamos a habilidade para entendermos o que está presente nesse texto aqui. Bom, na última perícope, que ia apenas no capítulo 1 e no versículo 1, ou seja, não passava do versículo inicial, nós vimos algumas informações importantes. Entre elas, nós encontramos a figura de um rei, que o Evangelho é falar sobre um rei. E esse rei no mundo antigo poderia ser, por exemplo, o César, que era alguém que portava um evangelho, que portava uma boa nova. Só que Marcos, no primeiro versículo desse texto, está falando que o rei é Jesus, porque ele é que veio para nos salvar. Então, no primeiro versículo nós temos um contraponto aí muito bem estruturado entre o César e o Cristo, entre o César e Jesus. Importante também lembrar que, para Marcos, o verdadeiro rei é Jesus. Partindo disso, ele vai falar aqui no segundo versículo o seguinte: conforme o que está escrito, ou que está escrito, conforme está escrito no profeta. A palavra profeta aqui, que tem um peso teológico muito importante, é profetai. Ela, na maioria dos contextos, quer dizer apenas profeta mesmo, aquele que fala a palavra que vem de Deus e que manifesta essa palavra ao povo, né? Que prega essa palavra ao povo. Só que Marcos está fazendo um jogo de palavras aqui com a palavra vidente, porque o profeta também pode ser um vidente, aquele que anuncia o futuro. E essa palavra vidente é um jogo de palavras por quê? Porque o César tinha um vidente, ele tinha sempre alguém que anunciava a sua vinda. Sempre existia algum dos profetas romanos lá, ou gregos, que eles diziam: olha, vai chegar algum rei e nós estamos profetizando. O oráculo das cidades dizia que falava sobre a chegada de um novo rei. Só que Marcos está dizendo que os videntes, os profetas, os mensageiros, e nesse caso particular o profeta, eles estão anunciando sobre Jesus. Então, historicamente, o rei dos judeus, Jesus aqui, presente nesse texto, é anunciado pelos videntes, pelos oráculos do povo. A chegada desse rei é enfatizada pela boa notícia que vem também através dos seus profetas, através dos seus servos, aqueles que têm a palavra. Interessante notar aqui que ele vai falar quem é esse profeta. E, na verdade, quando ele diz, como está escrito no profeta Isaías, ele está utilizando-se de uma forma de expressão que é dizer, olha, como está escrito no livro dos profetas, partindo do profeta Isaías. Mas, na verdade, aqui nós temos dois profetas que falam a respeito dessa vinda desse Messias, desse Cristo, desse Jesus, que é o rei, que é Isaías e o profeta Malaquias. Ele começa a elaboração da sua tese a partir do profeta Malaquias. Então, o que Marcos está propondo aqui no seu texto é o seguinte: olha, essa primeira parte aqui, que fala sobre esse profeta, sobre esse rei que viria, diz o seguinte: enviarei à tua frente, à tua face, pode ser também, o meu mensageiro. Ele preparará o teu caminho. Vejam como essa mensagem é importantíssima. Porque quando ele está falando que vem alguém que vai anunciar, que vai ser o mensageiro, a palavra mensageiro aqui, ela tem a ver com a palavra evangelho, tem a ver com alguém que vai anunciar. E muito mais precisamente, ele está falando de uma figura histórica presente no livro de Malaquias, que é o anjo do pacto. Esse anjo do pacto presente no livro de Malaquias, ele tem uma função específica, que é o preparo. Ele vai preparar o caminho
do Senhor. Essa função de preparar o caminho do Senhor é uma função negativa. O que é que nós queremos dizer com isso? É que no final das contas, ele vai negar alguma coisa, ele vai destruir alguma coisa que está no meio desse caminho. Por isso que nós dizemos que essa mensagem, que esse mensageiro, esse anjo do pacto, essa testemunha do pacto vai trazer, é uma mensagem de juízo, é uma mensagem de condenação. Ele vai destruir alguns aspectos dessa vida que eles estão vivendo para depois reconstruir esses aspectos dessa vida. Mas a priori, Malaquias está dizendo, olha, tem uma mensagem de juízo. Alguém vai vir, ele vai enviar à frente alguém que porte a mensagem, que porte o evangelho, que é o anjo do pacto. E esse anjo do pacto tem uma mensagem dura de condenação. Ele tem uma mensagem de juízo. E o segundo profeta que ele cita anteriormente é o profeta Isaías. E o profeta Isaías está presente nessa segunda parte aqui do texto, que diz, voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. A palavra talvez mais importante aqui é a palavra Senhor, que é Kyrio. A palavra Kyrio aqui, de novo, Marcos está endossando aquela ideia inicial. Antigamente se chamava o César de Quírio, se chamava diretamente ele de o Senhor. Ele era chamado pelos seus súditos de o Senhor, que era uma referência também a alguns que acreditavam que ele era o Deus deles, era o Senhor deles, aquele que iria preparar uma nova vida para o Império Romano. Só que Marcos aqui de novo está utilizando a palavra Kyrio para Jesus. Então ele está dizendo, olha, esse mensageiro já estava anunciando que o rei viria e que ele estaria na nossa frente. Kyrio estaria na nossa frente, o Senhor estaria nos conduzindo. E a função desse mensageiro que viria nessa sessão é exatamente preparar o caminho para o Senhor. Já nessa parte aqui, se na parte anterior nós temos a presença do anjo do pacto trazendo o juízo, esse mensageiro, essa voz do que clama no deserto, a voz que Isaías tanto enfatiza no seu livro, ele já traz um aspecto diferente desse rei, que é um aspecto de salvação. Ou seja, esse preparo das veredas para eles é porque alguém venceu a guerra e o preparo das veredas se acontecia exatamente dessa forma. As pessoas aplainavam a cidade no retorno de um rei que tinha vencido. Como no caso aqui, a pessoa que está vencendo é o próprio Jesus que ele está dizendo o seguinte, o profeta que virá, o mensageiro que virá, o anjo do pacto virá, a voz do que clama no deserto, também vai falar de alguém que está entrando nas nossas cidades com uma palavra de salvação. Ou seja, esse versículo nós temos uma conformidade com o que está escrito nos videntes, com o que está escrito nos profetas. E esses videntes nesse texto são Isaías, Malaquias. Lá na frente a gente vai ver que a voz é João, que agora está figurado como anjo do pacto, que traz o juízo para esse povo, os judeus, e também traz uma mensagem de salvação, porque o Senhor estaria na frente deles, fazendo com que eles fossem salvos. Então, a função dessa pessoa que viria, do anjo do pacto, ou da voz que clama no deserto, era anunciar tanto o juízo, porque o rei estava vindo, quanto a salvação, porque esse mesmo rei estava vindo.